Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando, meditando e transmitindo sobre o amor e o perdão de Deus que recebemos, e a minha oração em seu favor é que Deus realmente inunde, transborde o seu coração com a noção exata do seu perfeito amor e com a noção exata e importantíssima do perdão que recebemos, do quão maravilhoso é o que o Senhor fez por nós ao entregar a sua vida na cruz. Ele nos amou primeiro. Meus queridos, nosso propósito é estudar um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos ao livro de Ruth. Apenas 2 mulheres têm livros com os seus nomes na Bíblia. A Bíblia destaca e dá importância de uma forma muito diferente do que muitas vezes ela é acusada às mulheres. Deus não é machista, Paulo não era machista, Jesus jamais foi machista. Deus deu um destaque todo especial à mulher, Deus deu à mulher o dom da vida, Deus comparou o seu próprio amor ao amor de uma mãe. E Ruth é um dos exemplos assim mais belos que nós podemos ter registrados na palavra de Deus, do amor e do perdão de Deus funcionando na prática, funcionando de forma ativa. O amor de Deus, o perdão de Deus, fazendo com que o amor de uma mulher e o exemplo dessa mulher e o perdão de Deus sobre uma outra mulher que não fazia inicialmente parte do povo de Deus transformem toda uma realidade, toda uma história que aparentemente seria de tragédia, em bênção, em vitória, num belo conto de amor. A história começa com Elimeleque e Noemi indo para a terra de Moabe. Havia fome em Belém, havia fome na terra de Israel. E isso é interessante porque a palavra Belém significa exatamente casa do pão. E havia fome na casa do pão. A fome, provavelmente, por causa da idolatria, por causa do povo que se afastou do Senhor. Quando nós situamos o livro de Ruth, provavelmente ele se retrata, se ele não está exatamente no período dos juízes, contando uma história que ocorreu no período dos juízes, ele vem contando uma história que ocorreu logo após o período dos juízes. O livro narra ao final o nome de Davi, atribui Ruth à genealogia de Davi, ou seja, ela entrou também para a genealogia de Jesus, ela é uma antepassada de Jesus. Alguém que não fazia parte do povo, assim como Raabe, quando nós estudamos o livro de Josué, agora entra para a genealogia de Jesus. Isso demonstra não somente o alcance do amor de Deus, o alcance do perdão de Deus a outros povos que inicialmente não seriam o chamado povo do Senhor, mas isso demonstra também que o que há de especial em mim e em você, em qualquer pessoa, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de responder ao chamado do próprio Deus. Ruth aprendeu a amar a Deus com sua sogra, Noemi, e ela levou esse amor às últimas consequências. O fato é que Elimeleque e Noemi foram para uma terra estranha, terra de Moabe, com seus 2 filhos. E depois de um tempo morre Elimeleque, e os seus 2 filhos, que haviam se casado com mulheres moabitas, com mulheres da região, também morrem. Fica a viúva e suas noras. Numa sociedade patriarcal, numa sociedade daquela época, uma viúva teria a triste sina de mendigar o pão, de catar migalhas, porque ela não poderia trabalhar, ela não teria condição nem mesmo de se dirigir a homens, de assumir um comércio, nada disso. Muitas, inclusive, apelavam para outras formas de sustento, nada comparáveis à vontade de Deus. Mas o que chama a atenção é que Noemi, pensando no bem das suas noras, uma mulher cujo amor de Deus estava tão entranhado no seu coração que esse amor contagiou todos à sua volta, ela diz para suas noras: voltem para a casa dos seus pais,
não é justo vocês morrerem comigo. Eu já sou velha, eu não posso te dar outros filhos para vocês casarem. E mesmo que eu casasse de novo e tivesse outros filhos, vocês esperariam anos, até lá já morreremos todos de fome. Inicialmente, as duas noras recusam essa proposta de voltar para sua casa, mas pela insistência da própria Noemi, Orfa, a outra nora, acaba voltando. Mas Ruth dá uma declaração de amor lindíssima e ela diz a Noemi: não me instes para que te deixes, nem me afastes ao pé de ti, pois onde você for irei eu, e onde você pousar pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, quando nós recebemos o amor de Deus e quando nós adquirirmos a capacidade de retransmitir, de como satélites, como a lua que recebe a luz do sol e repassa para a terra, podendo iluminar uma noite escura, quando o amor que está em nós, que foi recebido do Senhor, quando o perdão que nós recebemos e nós entendemos que nós não éramos merecedores e por isso nós conseguimos então retribuir amor, retribuir perdão a Deus e aos que estão à nossa volta, as situações serão transformadas, as vidas serão atraídas para Deus. Noemi conseguiu ganhar pelo amor a sua nora. O livro de Ruth é dividido em 4 capítulos e eles parecem 4 atos. No primeiro capítulo, então, narra a morte dos homens da família. No segundo capítulo, narra o retorno para casa. E Ruth vai trabalhar, ela vai catar espigas, era o máximo que ela poderia fazer, sendo uma mulher moabita no meio do povo judeu. Havia uma lei dada já desde de Moisés, dizendo: olha, quando você for colher, a espiga que cair, os restos que caírem, você não vai catar. Ele vai ser para o órfão, ele vai ser para a viúva. Deus sempre cuidou dos pequeninos, daqueles que não teriam condições de se sustentar. Ruth então vai catar espigas e lá o amor dela pela sua sogra é reconhecido pelos servos e chega até o dono daquele campo, que era Boaz, e ele então dá uma ordem: olha, deixem cair mais espigas, para que ela possa catar melhor. Ela volta com bastante coisa, surpreende sua sogra, a ponto dela perguntar: mas onde você foi para conseguir tanto alimento? E quando ela conta o que aconteceu, ela diz: este homem é nosso parente, ele é nosso resgatador. Existia uma lei de que se um homem morresse sem deixar filhos homens, no caso já era viúva e os filhos homens morreram, o irmão ou o parente mais próximo teria o dever de casar com aquela mulher viúva e gerar filhos para que a descendência, para que a linhagem da família fosse continuada. Ele era o Goel, o resgatador, aquele que assumiria a responsabilidade da família, aquele que proveria o sustento necessário. Já um tipo de Cristo, ou seja, apontando para o resgate, para o pagamento que Jesus fez na cruz, quando ele assume algo que não era dele, o pecado não era dele, a morte não era dele, mas ele entrega a sua vida para pagar o preço do nosso pecado. Então, já no livro de Ruth, apontando para o sacrifício de Jesus, nós vemos aí o resgatador, a figura do resgatador no capítulo 3. Nós vemos um momento de estratégia e de risco. Noemi bola um plano e fala: olha, vá até lá e mostre o seu propósito de uma forma honesta, de uma forma até estranha para a gente. Ela manda se deitar aos pés da cama. E isso quer dizer, ela entrou no aposento de Boaz, mas ela não consumou, não teve nenhuma relação com Boaz. Mas ela se deita aos pés da cama, literalmente pedindo abrigo, pedindo proteção. Boaz entende e diz: olha, tem um parente mais próximo, se ele não quiser, eu vou fazer. Ele chama então na presença dos juízes da cidade esse parente mais próximo. Ele não quis assumir a família. Boaz assume a família, os campos, as dívidas, tudo. E ele se casa com Ruth. O 4º capítulo, ele é o final de tudo isso. Ele mostra inclusive que Ruth dá à luz a Obed. Quem foi Obed? Avô de Davi. Pai de Jessé, pai de Davi. Nós vemos Ruth entrando para a linhagem do rei Davi. Na verdade, eu gostaria de voltar ao tema do amor da Noemi. O amor da Noemi era tão grande que as pessoas
falavam desse amor que ela teve a ponto de uma estrangeira não abandonar e vir tentar a sorte no meio do povo de Deus. Mas não somente isso, esse amor foi um amor capaz de gerar louvor a Deus. No capítulo 4, no verso 14, diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja bendito o Senhor, que não deixou de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, ou seja, pôs no bercinho, na casa, e passou a cuidar dele. As vizinhas disseram: A Noemi nasceu um filho. As pessoas reconheciam o amor de Noemi a ponto de louvar a Deus pelo que aconteceu na vida da própria Noemi. Aquilo que seria inicialmente uma tragédia, aquilo que seria inicialmente uma história triste de morte, de desolação, de fome, transforma-se numa bela história de amor e num final feliz. Não era uma vez, e não foi felizes para sempre no sentido de um conto infantil, mas foi felizes para sempre, porque até hoje, muitos e muitos anos depois, quase 3.500 anos depois, nós ainda celebramos a Deus por conta dessa história de amor entre uma nora moabita, que não fazia parte inicialmente do povo de Deus, e sua sogra, que soube demonstrar para ela, na prática, o Deus de amor a quem ela servia. Que possamos experimentar esse amor e que as pessoas ao nosso redor possam experimentar o nosso amor a Deus e o nosso amor transbordando também para elas. Deus os abençoe.